Hoje, Café com Sexologia, com a convidada Michele Sampaio. Ela é psicóloga, gente, claro, e ela vai trazer um assunto bastante interessante, importante para vocês que estão assistindo, ouvindo, que venham a ouvir ou assistir essa discussão. Michele, obrigado por ter vindo, por ter aceito, por estar usando o seu tempo aqui com a gente. Muito Eu que obrigado. agradeço o convite, Oswaldo. Michele, que tal você começar a contar, assim, o que é isso de não monogamia? É só pensar o contrário da monogamia? Como é que é isso? Conta pra gente. Olha, pensar em não monogamia, eu acho que hoje em dia a gente começou a ouvir falar mais sobre isso, né? Mas é algo que está sempre presente. Mas é a gente pensar nas relações que elas não estão dentro daquela exclusividade, né? Então, quando a gente fala da monogamia em si, a gente entende um relacionamento exclusivo entre duas pessoas. E a não monogamia é um dos termos que a gente usa, né, para as pessoas que podem falar relacionamento aberto, né, relações poliamorosas, vamos dizer assim, elas estão dentro de um guarda-chuva do que seriam as relações não monogâmicas. Quer dizer, tem várias formas de relações não monogâmicas. Existem diversas formas. Pode dar um exemplo pra gente? A gente Claro, vamos lá. mexer Então, mais. talvez a gente começar a pensar, eu acho que muitas pessoas já vivenciaram talvez uma experiência não monogâmica, isso é mais comum, vamos tentar assim pensar para os casais que são monogâmicos, que a gente fala que é a não monogamia consentida. Ou seja, em alguns momentos a gente permite essa vivência. Que aí eu acho que o mais fácil das pessoas entenderem é aquela famosa visitadinha que a gente faz vez ou outra num claro fetiche da população, casa de swing, né? Então a gente vai... Vocês ouviram que tem casa de swing. Qualquer dia a gente vai falar só disso. A gente vai fazer um roteiro, gente, onde ter relações não monogâmicas, brincadeira. Mas a ideia, né, da não monogamia consensual é isso. Então, às vezes a gente quer viver uma fantasia e naquele momento, naquele cenário, a nossa não monogamia é consentida. Essa é uma forma, tá? Olha só. E aí a gente vai tendo outras formas, né, dessa relação aberta. Então, são casais que eu tenho uma relação primária. Então, de repente, eu e você temos uma relação primária e a gente pode ter experiências sexuais fora dessa relação, mas não experiências afetivas. Né? Isso eu também tenho visto mais no meu consultório como um movimento que as pessoas entendem como mais fácil, né? Então, até a gente chegar nas pessoas, que daí vai mais no poliamor, as relações não hierárquicas, né? Então, não tem esse relacionamento primário, todo mundo ama todo mundo e se relaciona afetivo e sexualmente com as outras pessoas. Você começou a contar de uma forma que eu fico pensando assim. Nós somos psicólogos e você citou consultório. É que eu não queria deixar a impressão de que isso é um problema em si. Não, não é nenhum problema, gente. Não tem problema. Quando eu quis dizer o porquê do consultório, eu até acho um movimento muito saudável. Eu tenho diversos casais que procuraram a terapia de casal. Então, um casal que está extremamente harmônico, que está tudo bem. E eles têm a ideia de querer abrir o relacionamento. Então, eu já tive casais que vieram para o consultório para, poxa, como é que a gente pode fazer isso? Como é que a gente pode conversar sobre isso? Quer dizer, é uma terapia do casal com vistas a alguma atividade onde eles consigam também controlar emoções, ansiedades, compreenderem as suas fantasias. Puxa vida, viram? É mais comum do que parecia. Outra coisa, então, mas também podem vir casais que passaram por situações difíceis e estão procurando terapia porque desarranjaram o casal. Exatamente. Então, às vezes, aquele casal que quis viver a experiência da fantasia, né? E, de repente, se frustrou, ou o ciúmes foi mais alto, ou foi difícil de lidar com isso, né? Não conseguiram lidar. E aí, às vezes, eles vêm também. Não é toda a experiência que é bem sucedida, né? Então, a gente não está dizendo que a não monogamia, então, é a solução. Eu acho que ela funciona para algumas pessoas e funciona para alguns casais, mas pode não funcionar para todo mundo. Um dos elementos negativos que você citou aí é ciúme. Quer dizer, casais que vivam com ciúmes teriam problemas sérios nessas tentativas de viver a não monogamia. Exato. O que eu vejo, na verdade, como um grande problema são casais com ciúmes e também, Oswaldo, casais que querem resolver o problema do casal abrindo o relacionamento. Eita. Eu falo que isso é meio tiro no pé, sabe assim? A gente não tá se dando bem, ou a gente não transa mais, não se relaciona sexualmente, vamos abrir.
Eu falo, talvez não seja o caminho. Porque o conceito não monogâmico, ele é muito mais amplo, né? Então, se a gente for olhar, e aí a gente está falando por pesquisa, né? O ser humano não é um ser monogâmico. Né? O nosso desejo, ele não é monogâmico. A monogamia, ela vem há anos, né? Há séculos aí imposta com o movimento cultural, social, econômico, né? Então veio essa ideia meio do casal fechado em si, para preservação do nome, bem da família e etc. Mas o nosso desejo não é. A gente vai desejar outras pessoas. Mas é claro, gente, o comportamento monogâmico é uma escolha. Né? No momento que eu faço um contrato de namoro, de casamento, eu estou escolhendo um comportamento não monogâmico. Palavra-chave que você usou aí, né? O contrato. Porque quando duas pessoas se encontram e se dedicam, ou, na verdade, se organizam para que a outra pessoa saiba o que pode esperar. Na verdade, na nossa cultura, o casamento é um contrato, mas nem sempre as duas pessoas que estão lá na cerimônia de casamento estão entendendo que estão assinando um acordo que tem um monte de regras que eles nem conversaram. Então, mas aí você falou uma coisa que eu adoro discutir quando eu discuto não monogamia, né? Claro. Porque as pessoas falam assim, mas na monogamia, sei lá, é tudo uma balbúrdia, né? Tudo é festa, tudo pode. Eu falo, nananina, não. E, em geral, casais não monogâmicos, eles têm uma clareza do contrato muito maior do que na monogamia. Porque a monogamia, a gente vem com essa coisa nossa histórica imposta, né? Aí, por exemplo, um casal monogâmico, e aí a gente veio com pandemia, a gente veio com tecnologia, né? Celular sempre perto da gente. E aí, às vezes, eu pergunto, posso dar um like numa foto? Posso mandar um foguinho no story? Isso quebra o meu contrato monogâmico ou não? Em geral, os casais monogâmicos não discutiram isso. Não discutiram, e se acontece, o que está acontecendo? O que está acontecendo? O que é isso? Quem que você adicionou na rede social? Então, isso é um contrato não discutido. Né? E na não monogamia, como as pessoas ainda veem, né, colocando aqui entre aspas, como algo diferente, tudo é muito bem conversado, o contrato é bem alinhado. Quer dizer, o casal não monogâmico talvez até venha a ter menos problemas de relacionamento, uma vez que as coisas estejam claras. É isso, não a monogamia ou não monogamia em si, mas eu sou da defesa da ideia que quanto melhor a gente se comunica, menos conflito a gente tem. Então, se a gente está se comunicando, né, você falou isso, quando a gente casa, a gente assina um contrato. Mas o que é importante a gente entender é que eu acho que numa relação de longo prazo, o contrato tem que ir sendo revisto, né? Um casamento de 5 não é um casamento de 10, não é um casamento de 15 anos. A gente muda. E o contrato tem que mudar junto. Como isso funciona? Isso é interessante. Nós estamos falando de relacionamento de casais, ritos sociais, formas sociais de se fazer as coisas, e você nos contou algo muito importante que às vezes passa muito desapercebido. Você está falando de aprendizado. Quer dizer, dentro de uma cultura nós aprendemos como nos portar, e a monogamia nas culturas existentes, elas têm uma série de defesas, até mesmo defesa de uma família que não se espalhe. Sim. No mundo ocidental tem outras finalidades, até mesmo as questões de discussões de herança, etc. Mas a grande importância aí é que aí essas duas pessoas têm um compromisso, esse compromisso é vistoriado socialmente, todo mundo Totalmente. E a gente aprendeu isso, né, Osvaldo? Eu sou de uma geração ainda, né, de mulheres que teve uma educação, eu acho que hétero cis normativa ainda, né? Então, a gente ouvia quando era mais nova que assim, uma hora você vai conhecer alguém, você vai conhecer o príncipe encantado e vai viver felizes para sempre, né? A Disney nos ensinou isso, do felizes para sempre com uma única pessoa. E se nós olharmos a proporção dos casais aí, essa não é a realidade comum. Não, o felizes para sempre, pelo menos, eu acho que não. Inclusive porque para sempre, para muitas pessoas, é muito tempo. É muito tempo, exatamente. E é o que a gente estava falando, né? As pessoas mudam. Então, essa ideia, né? E quando eu estava lendo, né? Estudo muito sobre não monogamias, né? Se a gente for ver, até na nossa infância, a gente tinha um aprendizado que ele é mais mono, né? Claro. Então é aquela coisa assim, você tem a sua melhor amiga, o seu melhor amigo, e é ele, é só um, né? Ou é só uma. E aí eu falo, gente, que peso que leva para essa pessoa, né? Porque aquele seu melhor amigo tinha que ofertar tudo para você. Se brigasse, não é mais meu melhor amigo.
E assim a gente faz nas relações afetivas amorosas, né? Então, se eu tenho um marido, se eu tenho uma esposa, e essa minha parceria tem que me oferecer amizade, confiança, companheirismo, sexo, etc, etc, etc. Então, a gente coloca um peso muito grande nisso. Você pode dar uma ideia para a gente, assim, se existe uma percentagem da população que vive situações não monogâmicas consentidas ou não? A gente tem percebido, a gente não tem uma estatística certa. É difícil. É muito difícil, né? Porque é algo que, como que a gente numera isso, né? Onde a gente chega nesses números? Mas nos últimos anos, pesquisas de plataformas, né? Por exemplo, o CRS, ou mesmo antes até o Sexlog, que tem um perfil até um pouco mais de fetiche, mas em geral o CRS, que ele é um site, um aplicativo para casais não monogâmicos, ele cresceu, ele tem mais de 1 milhão de pessoas que são vinculadas, né, que fazem parte dessa comunidade. Então, esses números de internet vêm mostrando pra gente que o interesse vem crescendo cada vez mais. E casa de swing existe há muito tempo, né? Existe há muito tempo. Então, se não faliu, se tá aí existindo, é porque tem gente frequentando, né? Você chamou a atenção para uma coisa. Então, assim, os casais, inclusive, podem se modificar. Aí pensava, e se esse casal ele está acostumado a frequentar casas de swing, ou seja, de vez em quando estão lá, uma vez por mês, que seja, e se um deles, um dia ou outro, diz, não quero mais? Porque você está falando da necessidade de refazer o acordo do relacionamento. Isso. E esse acordo, às vezes, está baseado numa história que para um deles, ou pode assim, olha, tá firme, a gente vai continuar sendo assim o resto da vida. E de repente um deles muda de ideia. De novo, rever o contrato e por que não fechar a relação, né? E isso é comum acontecer? Já acontece. Não vou dizer que ela seja prevalente, mas acontece. Então, a mesma coisa que a gente está pensando, um casal que tem uma relação fechada e depois de um movimento eles, vamos entender e vamos abrir. O abrir também não precisa ser não monogâmicos para sempre, né? Não monogâmicos enquanto funcionar. E, de repente, em fases distintas da vida, agora não está funcionando pra gente, vamos fechar? Eu já tive casais que tinham relação aberta e na época de filhos pequenos, do tipo, a gente não tá com esse foco, vamos fechar aqui. E depois, num outro momento, vamos viver de novo. E tá tudo bem, né? Mas aí você deu um exemplo do casal já conversando, até mesmo reconhecendo a circunstância para que, nesse momento de vida, com filhos pequenos, eles fechem a relação para ter um foco de cuidar dos filhos. Mas isso poderia acontecer. Uma vez eu fui procurado por um casal numa circunstância dessas, assim, eles moravam fora de São Paulo, vinham para São Paulo exatamente para as casas de swing. Inclusive, eles iam para uma famosa ali no Pacaembu. De repente, ele marcou a consulta, eles vieram e a reclamação dele era, olha, a gente veio sábado, a gente se arrumando para sair, ela se maquiando, arrumando, ela parou, olhou para mim e disse que não ia, que não queria mais. Fala para ela que a gente pode continuar indo, ou seja, estava jogando a responsabilidade e, no entanto, o que ela estava dizendo é que naquele dia ela percebeu momento que, olha, não funcionava. Não quero mais. Exatamente. Por alguma razão. E não é o mais para sempre, talvez pudesse ser, mas assim... É o não naquele momento, né? E isso a gente vai vendo dentro, né? Como a gente falou do nosso consultório, eu atendo há quase 10 anos só como terapeuta sexual, né? Exclusivamente como sexóloga. Então, eu tenho recebido muitos casais e acontece isso. E até, por que agora não? E às vezes mexe numa fragilidade. Eu tô mais inseguro, eu tô com baixa autoestima, agora não é momento. Então, como a gente falou, né? O abrir a relação, às vezes ela não resolve os problemas. Às vezes a gente precisa estar muito bem equilibrado para poder ter essas vivências. Verdade, porque toda e qualquer coisa diferente daquilo que de alguma maneira a gente fantasiava antes, se não tiver bem claro, vai ser um terror, vai ser Lógico. E outra coisa, né, Oswaldo? Olha, A fantasia, ela é uma coisa, né? A realidade é outra. Se a gente for olhar, uma das fantasias mais presentes é a homenagem. Homenagem é um caos, gente. É um caos. Né? Você tem que dar atenção para um, para outro, fazer não sei o quê, não sei o quê. Não é tão facinho de resolver assim, né? Então não é sempre simples. E isso mesmo que o casal tenha dito, a gente vai topar fazer isso, ou seja, eles talvez não tenham discutido as possíveis consequências negativas. Talvez eles queiram só as consequências positivas, satisfatórias. Mas
E que pode não acontecer, né? Então, por exemplo, é isso. Já tive casais falando, poxa, a gente tava ali na vivência do homenagem e um não tava gostando, um sentiu ciúmes, ou um teve uma falha na resposta sexual e virou e falou, parou, não quero mais, não tô confortável. Então, é isso, gente. Viver a relação não aberta, não monogâmica, né? Então, a relação aberta, ela vai trazer essas sensações. E aqui eu trouxe o recorte do homenagem, muito da consensualidade. Mas e se for assim, ok, nós podemos transar com outras pessoas. Você vai pra lá, eu vou pra cá, cada um tem sua vivência e tudo certo. E eu fico na vigência do ciúme. Né? Que eu acho que é isso que as pessoas têm muita dificuldade. Nós aprendemos essa ideia da exclusividade, né? Eu acho que a gente teve um aprendizado muito errôneo do conceito fidelidade. Né? Então, a fidelidade é uma ideia do fiel a você, como se fosse assim, fidelidade as pessoas usam para dizer exclusividade sexual. E fidelidade não é isso. Fidelidade, eu sou fiel a você, ao meu afeto, ao meu sentimento, ao nosso contrato, né? Então, é isso que me move ali, né? Então, cada um vai ter a sua vivência e volta aqui para o conjunto. E é outro medo. Mas e se você for viver e você se apaixonar? Você vai transar com alguém, você vai se apaixonar. Eu sempre falo, sim, isso pode acontecer, mas na relação aberta eu sou muito fiel ao meu contrato, ao meu comportamento, e eu me apaixono pela pessoa que trabalha ao meu lado. Ou seja... Eu nunca dei um beijo, eu nunca fiz nada, mas eu me apaixono. Porque o apaixonar-se não necessariamente exige relacionamento sexual ou contato corporal. Ou até mesmo da outra pessoa ter olhado pra gente. Não, a gente se apaixona porque nem olha pra gente, né, gente? Quem nunca, né? Assim. Olha. Então a gente tem aquele objeto ali, né, de desejo e apaixonamento. E às vezes não precisou ter uma troca para aquilo acontecer. Às vezes é algo que eu projetei. Então, a monogamia protege dos não apaixonamentos. Mentira, não protege. Por isso você está falando em vários momentos da necessidade desse conversar, desse contrato, de ter claro quais são os limites de cada um e o que os dois estão procurando, de que maneira vão fazer. Como a gente vai viver isso. Gente! E é isso também, às vezes os dois querem, né? Ah, não, vamos abrir. Mas o meu limite é esse, meu recorte é esse. O outro, ah, não, eu sou mais amplo, eu toparia mais coisa. E aí a gente vai entrando nesse acordo, né? O que um topa, o que não outro topa. E eu sempre falo isso, é um passinho para você experimentar. Volta para a conversa. Deu certo ou não deu? Estamos confortáveis aqui? E às vezes a gente pode ficar só nesse primeiro degrau e tá tudo bem. Então, tem degraus também onde esses casais podem prosseguir para formatos diferentes, expressões diferentes. Expressões diferentes da vivência. E uma coisa que você também está insistindo é diferenciar. Você tem uma fantasia, fantasia significando, você imagina alguma coisa? Presta atenção, porque essa fantasia pode não ser a realidade e se for... A outra pessoa está participando dessa fantasia para continuar em um acordo a dois? Exatamente. E é isso, que a gente mais vê são as pessoas tendo fantasias, né? E aí fantasias sexuais mesmo, né? A gente que estuda sexualidade, a gente vê isso. E às vezes a fantasia ela é melhor na ideia do que na prática, né? Como eu falei. Ou às vezes legal, eu super quero viver e eu adorei. Tá. E isso não significa que eu queira repetir, ou que a outra pessoa precise repetir, ou eu posso ter vivido e também não ter gostado, tá tudo bem, né? Uma outra coisa que sempre me vem à cabeça, esses casais não monogâmicos, como é que eles lidam com essa questão junto das famílias originais? Então, esse é um ponto, né? Assim, eu tenho casais não monogâmicos que têm filhos, né? Então, eles têm esse núcleo, né, primário e etc. Eles têm... Esse casal em específico, né, mais relações sexuais do que afetivas. Então, eles conduzem de forma muito tranquila, mas eles ainda não vivem um momento de partilhamento com os filhos de que isso acontece. Entendem, as crianças são ainda pré-adolescentes, não é momento disso, mas eles têm um entendimento de que em algum momento eles querem conversar isso com os filhos, até para os filhos enxergarem como uma possibilidade relacional. Quer dizer, eles estão esperando os filhos se tornarem adultos o suficiente para assim, olha, somos assim, isso não atrapalha. Não atrapalha, e tá tudo vocês bem. façam o que vocês quiserem, como quiserem. Porque eles falam, às vezes, né, é uma hipocrisia. O que será? A gente vai ensinar para eles? Parece que a gente está ensinando uma monogamia, mas a gente não vive uma monogamia. Pois é porque fica uma contradição. Sim. Se eles têm uma percepção, eles estão vivendo bem, inclusive estão vivendo bem uma possibilidade, se eles não demonstram isso para os filhos,
Se é que os filhos não percebem coisas. Mas mas aí a gente não vai nem abrir esse isso a gente capítulo. não vai nem por aí, porque são outras questões. Mas nós estamos falando, de novo, da situação ser mais clara, direta, como o contrato a dois Sim. no casal. Mas também pensava assim, me dá a impressão que esses casais não ficam conversando com seus pais, irmãos, primos, ou seja, também não abrem muito para os núcleos familiares anteriores. Algumas pessoas até abrem, mas eu percebo que não para todo mundo, né? Não é para a família toda. Algumas pessoas sabem. Eu acho que essas pessoas vão lidar melhor com essa notícia. Também tem alguns amigos que sabem, né? Então tem uma nomenclatura muito clara, né? Na monogamia, né? Então na relação fechada, monogâmica, eles chamam de mundo PB, né? E o outro é o mundo colorido. Né, uma terminologia muito usada por monogâmicos e não monogâmicos, né? Então eles falam assim, a gente tem os nossos amigos coloridos, que também são casais casados com filhos. Então, mais uma vez, né, a não monogamia não é só festa, não é isso. Mas eles também têm os casais PB que eles falam, não vivem isso e não vão entender e vão ficar questionando a gente. E vão achar que a gente só faz isso porque a gente tem um problema. Então a gente prefere não contar. E eu acho que tá só isso dentro dos preconceitos que a gente ainda tem de funcionamento relacional. Junto dos amigos, até fico imaginando um casal que de repente assim, vamos para uma casa de swing, finalmente, vamos, tá tudo certo para os dois estão se sentindo bem, acertaram tudo. Chegam lá assim, começam a olhar os ambientes e de repente vem um grupinho que olha para eles assim, é um grupinho de amigos deles que eles não sabiam que frequentavam e os amigos deles não sabiam que eles iam frequentar. Quer dizer, e agora, como é que a gente faz? Como a gente faz? Pois é. Pois é. E aí, gente, como é que será, né, que a gente resolveria essa situação? Então, eu já tive aquelas pessoas que falaram assim, que isso já aconteceu diversas vezes, né? De, meu Deus, eu queria pegar e sair correndo. E alguns saíram correndo, simplesmente foram embora. E eu tenho uma história muito boa, que ela virou, assim, o marido pânico. Vamos sair correndo, não vamos falar, não vamos dar oi, não vamos não sei o quê. Ele falou assim, ela virou e fez assim, eles estão aqui pelo mesmo motivo. Vamos lá dar um oi. Foram lá, deram um oi, ofereceram um drink, se abraçaram, frequentavam a mesma comunidade religiosa e do tipo assim, essa aqui é a nossa vida aqui, lá a gente não precisa conversar sobre isso, tá tudo bem, estamos aqui pelo mesmo motivo, vida que segue. Eu acho que ela atendeu outro casal. Tudo bem. Sabe aquele pânico, socorro? Mas isso é interessante e importante porque demonstra assim, tem uma forma adulta de enfrentar essa situação. Claro. Vamos lá conversar. Por quê? Nós precisamos das comunidades ao nosso redor para servir de apoio. Esses casais também precisam de comunidades para servir de apoio. Quer dizer, só ter alguns casais da comunidade colorida talvez seja um apoio muito pequeno. Por isso que talvez você falou de um casal que assim está pensando, tá? Os filhos vão ficar maiores, vamos sentar para conversar, porque não é uma coisa que exige ser escondida, é uma coisa que precisa ter cuidados. A gente não fala qualquer coisa em qualquer lugar, mas é importante isso. Você nos mostrou hoje coisas muito interessantes sobre formas que os casais estão usando aqui ao nosso redor. Bom, a cidade de São Paulo favorece porque tem uma grande quantidade de pessoas. Sim. Então as pessoas também passam anônimas em vários lugares. Mas isso implica que esta é uma realidade. Dizermos que isso não existe ou isso não pode não adianta nem um pouco. Se dissermos que não pode, essa pessoa simplesmente deixa de ficar perto. Se dissermos que não existe, a gente só não vai enxergar. Exatamente. Michele, eu gostei muito de ouvir você contar disso e trazer essa percepção, porque, de novo, eu acho que você está aqui falando da posição de psicóloga, isso mostra que nós temos que conseguir compreender essas situações. Sim, sim. E nós não estamos fazendo julgamentos se isso é certo ou errado, mas assim, como que essas pessoas podem lidar com as situações? Querendo, não querendo, entrando, saindo, como que fazem? Isso é importante. Eu tenho que te agradecer por essa oportunidade. Eu que agradeço o convite, foi ótimo, né? Que eu acho que é o nosso papel como sexólogo ter essa coisa que a gente fala que é a moral, né? Que não é moral nem imoral, não tem julgamento. E que talvez cada vez mais a sociedade também olhe como uma possibilidade de vivência. Eu quero agradecer e dizer que, assim, vamos ver se você vem em outras oportunidades, com outros assuntos, porque ela também maneja alguns outros assuntos interessantes para a gente conversar aqui. E eu digo assuntos interessantes porque não são todos nossos colegas que falam de assuntos específicos que parecem ser mais difíceis. Então,
eu vou contar com você aqui outra vez. Estou à disposição. Muito obrigada pelo convite. Estamos aqui todos os domingos às 8h30 da noite, ao vivo, mas não é só ao vivo. Afinal de contas, quem não pode assistir ao vivo, não quer assistir ao vivo, pode assistir durante a semana, um mês depois, porque vai ficar no YouTube, no Instagram, e no Instagram do Café com Sexologia, no meu Instagram, no meu YouTube, no YouTube da rádio, a Rádio Vibe Mundial. Muito obrigado, gente. Boa noite e até semana que vem.